encontrar uma explicação. Né? Ele conta casos de pré-cognição no consultório, dele em relação ao paciente, de intuição, ou do paciente em relação à própria vida, que ele traça uma explicação lógica, que ele diz assim, que o consciente não estava consciente porque não estava em palavra, mas os sinais já tinham sido apresentados para o sujeito. Então, por isso que ele foi capaz de falar uma coisa que aconteceu no futuro, mas na verdade não estava consciente para ele, mas os sinais de que aquilo ocorreria, então assim, a causa, o que causou aquilo já teria sido sinalizado para ele, embora não tenha sido de uma maneira consciente, e por causa dessa sinalização que ele teve acesso a algo que parece ser uma pré-cognição, mas que no caso tem a ver com estímulos mesmo, exposição a estímulos. Então ele coloca isso, dá o exemplo no consultório e considera assim isso, não acha que veio do futuro, ele considera que vem a causa primeiro e o efeito, né? Ele não quebra esse paradigma bem claro no behaviorismo, né? Então eu vou ler umas falas dele para ilustrar. Esse conhecer, quer dizer assim, conhecer a coisa antes da coisa acontecer, é um pouco parecido com a intuição. Eu sei um processo, mas não sei transformar em palavras. O que para o behaviorismo é a história de não ser consciente. Você é consciente quando você transforma aquilo em palavras. Você fala sobre as coisas, aí você é consciente dele. A consciência é isso, é falar sobre. Então, para nós, saber é uma coisa, ser consciente é outra. Né? Então ele está colocando que esse saber pode vir sem a consciência, que daria margem para o que ele chama de intuição, o que se vive como intuição, né? Deixa eu ver aqui mais. E eu acho que outro aspecto, a gente ainda está levantando os pontos que das entrevistas parecem relevantes para discutir essa questão, que se torna ampla também pelo paradigma científico que cada um adota, o que cada um entende por ser a verdade, o ser e a ciência, né, dentro dos paradigmas. Aqui. E esse behaviorista tem uma noção bem interessante de parapsicologia, assim. Apesar de quando a gente começa a falar de parapsicologia, ele já começa falando da religião, do espiritismo, depois ele também falou de Jung, quer dizer assim, associa essa gama de situações que entra na esfera do que eu não sei explicar precisamente. Depois ele coloca assim, quando a gente pergunta da parapsicologia, ele fala assim, até onde eu conheço da parapsicologia, ela tenta ver os fenômenos religiosos, esses fenômenos que as pessoas trazem como transcendentais, extrasensoriais e daí por diante, sob o controle da ciência. Até onde eu sei também, a parapsicologia, até onde eu sei que a parapsicologia se meteu, ela destruiu todo e qualquer mito que essas manifestações possam ter. Né? Então ele acredita na parapsicologia, tem uma noção da parapsicologia como uma ciência que busca estudar seriamente sobre o crime da ciência, essas questões que ainda estão sem explicação. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre as outras entrevistas e a Bia vai falar com vocês. Bom, o existencialista também, logo de cara, no começo da nossa entrevista, ele já chegou falando que ele, quando ele era criança, tinha na vida familiar dele uma vivência com um espírito, uma assombração, e que isso era uma questão para ele. Quando ele era jovem, ele fez uma viagem com destino à Índia, deixando então a gente pensar que ele associa a parapsicologia com as questões místicas ou religiosas. Mas ele coloca assim, eu acho importante falar que eu não sou cético em relação aos fenômenos parapsicológicos, mas eu nunca vi alguma coisa que me sacuda. E de fato ele parece não dar importância a esse tipo de investigação ou diferenciação das experiências quando são trazidas pelos pacientes. Ele se concentra no significado que as experiências assumem na vida dos pacientes. Seja de que tipo for. Ele fala de pacientes que trazem questões de espiritismo, as questões que trazem, e ele trata da mesma forma que como se fossem outras questões.
A postura profissional dele, então, é nas palavras dele: um trabalho de apresentar, representar o outro a si mesmo. É sempre no sentido de esclarecer o outro para ele mesmo, em um nível mais penetrante e mais profundo. E, enfim, o que a psicologia chamou de investigação do inconsciente. Então, eu corro o risco de ter ficado um pouco infenso, imune, quem sabe protegido a outros fenômenos um pouco mais estranhos. A entrevista é toda pautada nessa postura dele, de uma racionalidade e de quase uma defesa a esses fenômenos estranhos. Então ele conta o caso de um paciente que estava frequentando esse centro espírita e que trouxe a questão para ele. Então o paciente falava assim: mas você acredita ou não nessas coisas? E ele responde: não se trata se eu acredito ou não, eu acredito e não acredito. Não tem uma, pode ser que haja alguma coisa, pode ser, eu já vi? Não, eu não vi. Agora, acima de tudo, eu não domino essa área. Eu não domino, não conheço. Eu nunca entrei do outro lado do mundo. Se você quer saber, eu também acho que essas pessoas que você está falando aí não entraram. Ou se entraram, como vem lá daqueles livros, a gente entra no rio do esquecimento para voltar e esquece tudo, todas as outras encadernações anteriores. Então ele se coloca sempre com essa posição de cautela. Daí de novo as palavras dele, né? Exatamente pelo caráter abismal que certas coisas têm, tipo essa questão da parapsicologia e outras questões, eu acho que a gente deve ter uma cautela, principalmente porque, como não é alguma coisa que pode ser facilmente acessada, é possível você ter todo tipo de charlatanismo. Apesar dessa postura cautelosa, a intuição aparece de uma outra forma no discurso. Intuição não é uma coisa absolutamente inédita de acontecer, ele diz, mas é uma espécie de compreensão que eu estou falando com você. Seria já um farejar, um compreender algo a partir do clima da pessoa.